Fala galera, bem-vindos, eu sou o Thiago Trovão e hoje nesse vídeo eu quero dar algumas dicas de como nos libertarmos da ansiedade. Por muito tempo na minha vida eu andei muito ansioso e eu percebi que a ansiedade me paralisava. Se a gente não aprender a lidar com a ansiedade, a gente deixa de viver os nossos sonhos, deixa de executar os nossos projetos e muitas vezes a gente se afasta do nosso propósito. Isso me levou a pensar, vale a pena fazer um vídeo sobre ansiedade, sobre como a gente pode se libertar da ansiedade. E o que funcionou para mim, eu espero que funcione para você, foi quando eu parei de resistir à ansiedade. Isso mesmo, eu parei de lutar contra a ansiedade. Tá, mas o que eu fiz exatamente? Na verdade, eu não fiz nada. Me vieram algumas passagens bíblicas na cabeça e eu fiquei pensando sobre o assunto. A primeira foi a seguinte: maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. E a segunda foi: no mundo tereis aflições, mas fique tranquilo, eu venci o mundo. Então estava eu lá, sentindo uma enorme ansiedade, e eu tô falando daquela ansiedade que você faz várias coisas para a ansiedade passar e você não consegue, sabe? Você vai, faz um esporte, corre, ouve uma música e a ansiedade continua dentro de você. Então tava lá eu, sentindo aquela ansiedade e pensando nesse versículo. E aí eu pensei o seguinte: se maior é aquele que está em vós, maior é aquele que está dentro de mim, dentro de você, porque eu acredito que nós somos espírito e o Espírito de Deus está dentro de nós, então ele está dizendo, maior é o que está em vós, ou seja, nós somos maior do que qualquer aflição, qualquer medo, qualquer dor que temos. E isso me fez fazer o seguinte convite para a ansiedade, eu falei, vem mais ansiedade, então eu tenho espaço para você. E depois que eu fiz isso, a minha ansiedade começou a acalmar, ou seja, quando eu deixei de resistir à ansiedade, foi aonde eu comecei a conseguir ficar mais tranquilo. Foi isso que funcionou para mim, isso que eu espero que aconteça com você, porque depois desse momento eu nunca mais lidei com a ansiedade da mesma forma que eu lidava antes. E para terminar esse vídeo eu quero trazer uma palavra base, uma palavra bíblica para você que é uma revelação para mim que não fazia nenhum sentido e faz pouco tempo começou a fazer muito sentido para mim. E a revelação é a seguinte: você já deve ter ouvido esse versículo, mas eu tenho uma revelação escondida dentro dele. Olhai os pássaros dos céus, eles não trabalham nem colhem, mas o Pai Celestial vos alimenta. E por muito tempo eu fiquei pensando, mas o que quer dizer esse versículo? Mas aí passou a fazer sentido para mim quando eu encontrei uma outra versão bíblica que diz assim: contemplai os pássaros do céu. Em vez de somente a gente olhar, a gente tem que contemplar. E isso mudou completamente meu entendimento sobre esse assunto. Tá, e por que isso fez tanta diferença? Cara, porque olhar e contemplar são coisas diferentes. Quando a gente contempla algo, a gente para pensar sobre aquilo, a gente observa aquilo com calma. E quando eu comecei a observar os pássaros com calma, eu percebi que a maioria deles estavam brincando, estavam voando, se divertindo. Alguns que voavam mais alto estavam numa paz tremenda. E aí quando eu olhei para mim, eu percebi que eu estava sorrindo, que eu estava em paz. Eu percebi que aquela energia passou para mim. Quando eu cheguei aqui no parque, eu fiz um vídeo deles voando, eu vou colocar aqui no final para ver se gera a mesma coisa em você. Mas fato é que eu aprendi essa lição que Jesus estava querendo ensinar pra gente, sabe? Essa questão de contemplar os pássaros faz com que a gente se sinta na mesma energia da natureza, que a gente mude o nosso estado. Então aquilo, se eu estava ansioso, automaticamente eu me peguei dando risada. Então isso mudou meu estado automaticamente. Então se você estiver ansioso, tentar dar espaço para a ansiedade, como eu ensinei agora há pouco, e mesmo assim continuar ansioso, contempla a natureza. Acho que isso é uma dica importante que fez diferença para mim e que eu acredito que pode fazer diferença para você também. E a lição desse vídeo é que sim, é importante aprendermos a lidar com a ansiedade, para que a gente não fique paralisado nos nossos sonhos, no nosso projeto, deixando de vivenciar o nosso propósito de vida. Sabe, não leve a vida tão a sério. Mesmo que você esteja passando por alguns momentos difíceis, procure se divertir. Mesmo que você estiver no seu trabalho, procure se divertir o tempo todo, procure ser grato pelas pequenas coisas. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém que você acha que vai fazer diferença para essa pessoa e a gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se, o que importa é o que você acredita.